Esse é o nitrogênio, e hoje vamos descobrir por onde ele anda. Quando Justus von Liebig procurava descobrir de que se alimentavam as plantas verdes, mal sabia ele que estava fazendo uma enorme contribuição quanto ao conhecimento humano acerca do ciclo do nitrogênio. Em suas observações, constava que o nitrogênio aparecia de forma abundante na atmosfera. Hoje sabemos que corresponde a cerca de 78% de sua composição total. O nitrogênio é encontrado em formas químicas com grande variabilidade no número de oxidação. O grande problema é que, na forma de gás, a maioria dos seres vivos não conseguem absorver esses elementos. Mas então, como esse elemento é absorvido? O primeiro passo é transferir o nitrogênio da atmosfera para o solo. Isso pode acontecer de duas formas: biofixação ou a fixação não biológica. A biofixação é a forma mais conhecida do ciclo, onde o N2 retirado da atmosfera é transformado em amônio. Existem alguns organismos responsáveis por esse processo. Podem ser uma associação entre as raízes das plantas e bactérias chamadas bacteriorrizas ou bactérias de vida livre. Quando esse amônio não é absorvido pelas plantas, ele fica livre no solo. Outra forma dos compostos nitrogenados chegarem ao solo seria pela decomposição, sedimentação de rochas e eliminação de excretas, ureia, ácido úrico ou amônia. Os processos não biológicos que levam à fixação de nitrogênio podem ocorrer de duas formas: naturais, que ocorrem durante a tempestade de descargas elétricas na atmosfera por intermédio de radiações ultravioletas, ou industriais, também denominado Humber, desenvolvido na Alemanha inicialmente para obtenção de explosivos e é utilizado hoje para a produção de fertilizantes. As bactérias nitrificantes vão transformar amônio e amônio livres no solo em nitrato e nitrito, por um processo chamado nitrificação, que pode ser dividido em duas partes. A primeira etapa, onde a amônia e o amônio são transformados em nitrito, é nomeada nitrosação. As responsáveis por esses processos são as bactérias nitrosomonas. A segunda etapa é quando o nitrito é transformado em nitrato pela Nitrobacter e recebe o nome de nitratação. O nitrato também pode ser absorvido pelas plantas. Mas como esse nitrogênio chega aos animais? Pela alimentação. Seja comendo diretamente uma planta ou através do consumo de outro animal cuja dieta é herbívora. Mas então por que é importante possuir nitrogênio em nosso corpo? Vale lembrar que os aminoácidos, bases nitrogenadas e vitaminas possuem nitrogênio em sua composição. Logo, nossas proteínas e nosso material genético depende diretamente desse nutriente. Mas nem tudo é absorvido e o que sobra pode ser lixiviado facilmente, percolado e acumular em lençóis freáticos. Em regiões mais profundas, pode ser metabolizado, em parte por bactérias do gênero Pseudomonas, que realizam um processo de desnitrificação, onde o azoto volta à atmosfera sob a forma de um gás quase inerte. A demanda de produtos agrícolas cresceu proporcionalmente ao aumento populacional. O produto da ciclagem de nutrientes passou a não ser suficiente para sustentar a quantidade de nitrogênio que plantas e animais precisavam para se manter. Os humanos, então, resolveram procurar nitrogênio fora dos campos e a primeira saída que encontraram foi o guano. O guano nada mais é que as fezes de certos animais, que são ricas de compostos como amoníaco, ácido úrico, ácido fosfórico, entre outros. Em algumas ilhas do Oceano Pacífico, encontram-se acúmulo de até 30 metros desse material, devido ao hábito de algumas aves marinhas e peixes que se alimentavam e acasalavam por lá. No entanto, como exploração predatória humana, o recurso se esgotou num piscar de olhos. Ainda à procura de uma solução, em torno de 1830, começou-se a explorar os depósitos de salitre do Chile. O processo envolvia a retirada do caliche, isto é, argila misturada com sais, o qual era moído e lavado. A solução resultante era colocada para evaporar, obtendo-se no final cristais de nitrato de sódio. Em 1870, uma fonte industrial de obtenção desse material surge na Europa. As águas amoniacais, como são chamadas, derivam da destilação seca da hulha. O produto original que desejavam obter era o coque usado na produção de ferro na indústria siderúrgica, porém, um dos produtos voláteis obtidos durante o aquecimento continha amônia. Quando essa era recebida em ácido sulfúrico e a solução era evaporada, formam-se cristais de sulfato de amônio.
Esse material pode ser usado como fertilizante, porém a quantidade produzida por esse processo é muito baixa. Em 1901, começou a ser vendida a cianamida cálcica. O carbureto ou carbeto de cálcio era aquecido na presença de N2 puro a 1000 graus Celsius, resultando na produção de cianamida cálcica. Essa era hidrolisada e derivava carbonato de cálcio e amônia. O grande problema desse processo era o gasto altíssimo de energia. Esse óxido, quando misturado à água, tornava-se ácido nítrico. Esse processo, por exigir temperaturas tão altas, era quase inviável pelo grande gasto de energia. Já se sabia que a solução mais óbvia para esse problema seria recorrer ao nitrogênio presente na atmosfera, que, como já mencionamos, é deveras abundante. No entanto, a tripla ligação que garante estabilidade para esse elemento é forte demais para ser quebrada. O químico Fritz Haber inventou então, juntamente a Karl Bosch, uma forma de quebrar esse nitrogênio presente na atmosfera e transformar em amônia. O hidrogênio é proveniente da reação de metano e vapor, produzindo também monóxido de carbono. Esse hidrogênio reage com o oxigênio presente no ar, produzindo água, deixando o nitrogênio solto. Esses gases são então comprimidos a 200 atm e colocados em um reator onde a amônia é produzida. Depois os gases são resfriados e a amônia se liquefaz, tornando-se um produto manuseável dentro de diversos setores. Dessa forma, surgiu o processo Haber-Bosch, onde a amônia pode ser produzida em escala industrial pela fixação sintética do nitrogênio. Esse processo, apesar de também exigir um grande gasto de energia, é mais viável que as outras opções. Como ocorre a poluição por nitrogênio? Sempre que se mexe com algo da natureza, consequências são provocadas, muitas vezes drásticas. E se tem alguém que gosta de mudar a natureza, somos nós humanos. Quando descobrimos como fazer uma parte do ciclo natural do nitrogênio de forma artificial, claramente houveram produtos derivados dessa mudança. Alan Townsend falou durante a 242ª reunião e exposição da Sociedade Americana de Química que a poluição por nitrogênio é o maior desastre ambiental do qual ninguém ouviu falar. Isso porque ela influencia em fatores invisíveis a nós, o que a permite passar despercebida. Está presente em zonas mortas do oceano, em ecossistemas degradados, em água não potável, em ar não saudável e até mesmo causando implicações nas mudanças climáticas. Mas essa poluição não cheira, não faz barulho e não se vê. A produção de amônia deu um salto enorme e hoje se produz uma quantidade inimaginável há 100 anos atrás. O dióxido de nitrogênio é um gás poluente com ação altamente oxidante. Sua presença na atmosfera é fator-chave na formação de ozônio troposférico, isso é, na baixa atmosfera, também conhecida como a parte em que vivemos, causando risco à nossa saúde, assim como seu alto nível na água pode potencializar o risco de desenvolver diversas doenças, decorrentes de problemas respiratórios, problemas pulmonares, agravamento ou resposta de pessoas sensíveis ou alérgicas. Quanto às mudanças climáticas, ela causa posições controversas. Ele reduz o aquecimento, se considerarmos que ele alimenta plantas, as quais formam aerosóis reflexivos na atmosfera. Mas, ao mesmo tempo, ele pode causar aquecimento através do óxido nitroso, um gás estufa, além de estar associado à formação de smog fotoquímicos e a chuvas ácidas. Mas como resolver isso? Boa parte de todo esse nitrogênio solto de forma não natural no ar vai para o solo por conta das precipitações, causando eutrofização, ou muitas vezes acaba perto de fontes de água. Já existem estudos sendo realizados para a remoção de nitrogênio de efluentes, focando na volatização da amônia e na eficiência das macrófitas aquáticas. Infelizmente, a poluição dos compostos nitrogenados no ar é algo mais complicado de combater, existindo pouco estudo do gênero. Mais uma vez, temos o exemplo do ser humano alterando sistemas naturais sem pensar totalmente nas consequências futuras. A produção de armas foi possível e a ampliação da produção alimentícia também, mas a que custo? A disposição de comida ainda é desigual e agora as pessoas estão expostas a novos perigos. Se no passado foi papel dos cientistas produzirem nitrogênio reativo, agora a nossa tarefa é fazê-lo voltar a seu estado natural.